Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo, irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu fiz um vídeo, acho que foi, sem ser esse que eu fiz nessa semana anterior, estava até lá no sítio, que eu falei um pouco do que consiste a religião em termos de religar, né? E eu mostrei um pouco para vocês que as instituições maçônicas ela tem esse conceito de religar o homem ao homem. E o interessante é que ontem passamos a manhã toda conversando no grupo de estudo maçônico sobre o que consiste a religião. E eu apresentei uma tese nesse termo do que seja religião, e deu assim um amplo, né, universo de possibilidade. E os irmãos que estavam participando ali, de certa forma, tiveram uma visão mais ampla. E eu queria aqui dividir com vocês. Meus irmãos, olha, não precisa você ser teólogo, então um cientista ou seja, da religião, para você buscar na etimologia da palavra, da palavra religião, ela na sua origem, na sua pureza, sem nenhum acréscimo, né, sem nenhum acréscimo do que ela quer dizer, né, na sua etimologia. Então, se você buscar aí no Google, você vai ver religião, quer dizer religar. Se nós aceitarmos essa palavra na sua pureza, na sua origem, sem acréscimo, a palavra quer dizer religar. Religar. Ou seja, conectar, religar você a algo. Ou então, religar um objeto a algo. Não está falando especificamente que religião é uma religação do homem com Deus. Não está. Na origem da palavra, na pureza da palavra, não diz nada disso. Só diz que religar quer dizer, ou religião quer dizer religar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para você. Você tem um aparelho doméstico, né? Você tem um aparelho que não está funcionando. Ele precisa ser conectado a uma fonte de energia para funcionar. E você pode usar o termo religar aquele aparelho que estava parado na fonte de energia, então ele vai funcionar. Então você religa, porque ele anteriormente passou por esse mesmo processo de estar ligado a uma fonte de energia, então você religa ele. Vamos assim entender melhor assim o presente, ó. Você pega agora o aparelho na mão e liga. Pronto, você ligou, você conectou ele, ligou ele na energia, funcionou. Então eu chego para você e digo, religue novamente o aparelho. Então religião quer dizer isso, religar. Entende? Agora, por que se usa a palavra religião num conceito do que consiste as instituições maçônicas, que se fundamenta e se apresenta dentro desse conceito como religião? E aí, para você definir o que seja uma religião, cria-se um contrato social. Cria-se um contrato social para definir-se o que seria uma religião. Então, digamos assim, profanando o princípio e a origem da palavra, que quer dizer religar. Então, digamos, vem um indivíduo, um cientista, um estudioso, um historiador, seja lá quem for, aquele indivíduo, cria-se, ou então uma eclésia, um conjunto de pessoas, e vamos aqui definir a Igreja Católica como uma religião, como um religar. Então você coloca lá, cria-se um contrato social. Vamos colocar aqui, crença numa divindade, culto a essa divindade, batismo, etc. Cria-se um contrato social e coloca-se a definição que para ser uma religião de religação para com essa divindade, coloca-se a palavra religião. Mas estende-se um contrato social, ok? Agora você tira esse contrato social com essas definições do que seja religião e retorna à pureza da palavra, à origem, que quer dizer religar. Então eu apresentei essa tese para os meus irmãos e disse, por que não falarmos que a maçonaria como instituição, ela é uma religião sim, não dentro do contrato social de uma definição que foi feita para determinada religião, ok?
Porque na coletividade, quando você fala de religião, no teu inconsciente vem a igreja romana, vem os evangélicos, vem o testemunho de Jeová, vem o Idu, vem isso, vem aquilo, menos maçonaria. Mas por quê? Porque esse contrato social, ou constituir esse contrato social dentro dessa definição do que seja religião, está no teu inconsciente. Mas se você volta a repetir, a repetição é a alma do saber, se você buscar na origem da palavra, na pureza da palavra, que quer dizer religar, eu posso aqui dizer, dentro do que consiste anulação de um contrato social ortodoxo fundamentalista de definição, que não posso aqui dizer e fazer uma afirmação que seja a verdade única, universal, porque foi uma criação para uma definição. Eu posso aqui apresentar para vocês que a maçonaria institucional é uma religião, no conceito de religar. Então, eu crio um contato social. Já que na pureza da palavra não define que religião é simplesmente um religar com Deus. Não está lá. A palavra diz religar. Agora eu trago aqui para a maçonaria institucional e crio um contrato social e digo, olha, a religião institucional maçônica é uma religação do homem para com o homem. É do homem para com o homem, ou seja, vivenciarmos o conceito de fato de fraternidade, de nos unirmos como os verdadeiros irmãos, religarmos a família, estarmos unidos num propósito e etc, etc. Então, dentro dessa criação do meu contrato social, definindo que seja uma religião em termos maçônicos, eu coloco lá a palavrinha. A maçonaria é uma religião de religação do homem ao homem. Por quê? Porque tem que ser somente religar ao divino. Por quê? Já que a palavra não define isso na sua origem, no seu princípio, não define isso. O que define isso é o contrato social. É o contrato social que define o que seja uma religião, não a palavra. Vocês estão entendendo? Eu acho que eu estou sendo bastante pedagógico. Não é a palavra que define a religião. A palavra religião quer dizer religar. Agora, o que define uma religião é o contrato social. O que define um legislativo é o seu contrato social. O que define a organização de uma sociedade é o seu contrato social. O que define um código penal é o seu contrato social. O que define um código eleitoral, o seu contrato social. Então tudo está relacionado ao contrato social. Estude o que seja contrato social. Então tudo está relacionado ao contrato social. Entendeu, meus queridos? É como disse Etienne, nós somos escravo do contrato social. Somos escravo voluntário do contrato social. Etienne, um garoto no século 17 para o 18, com 16 anos apenas, ele fez um grande manifesto que hoje ainda é estudado nas faculdades de Direito, né? Quando ele faz um manifesto do que seja o contrato social e onde ele diz que o homem é um escravo voluntário do contrato social. E ele acrescenta que não somente é um escravo voluntário desse contrato social e que o contrato social é um mal necessário. Porque se não houvesse o contrato social, nós viveríamos em uma sociedade totalmente bagunçada, sem organização. Então o contrato social, ele é um mal necessário. Mas combater o contrato social, no caso, eu combato o contrato social, que eu combato as instituições mediante ao seu contrato social, isso não quer dizer que você não esteja submetido ao contrato social. Entendeu, meus irmãos? É diferente. Muito diferente. Uma oportunidade eu vou falar para vocês essa minha definição. Combater um contrato social não quer dizer que desobedeça esse contrato social. Porque eu sou um ser social, eu estou inserido na sociedade, eu estou inserido no contrato social. Então, se o contrato social ele diz que eu não devo fazer específica coisa, eu não faço. Mas não faço porque ele tem regras para me disciplinar. Eu não faço porque eu tenho uma consciência ética. Eu tenho um nível, eu estou no campo mental. Por exemplo, o contrato social do Código Penal diz que eu não devo matar. Eu não te mato. Não é porque o contrato social diz que eu não posso te matar. Eu não te mato. Só uma palhinha para vocês. Eu não mato você é porque eu te amo. Então,
o meu contrato social pessoal que eu vivencio está superior ao contrato social existencial telúrico. Porque o meu contrato social se baseia no campo mental, no campo muito mais elevado do que esse conjunto de subordinação, desse conjunto de ortodoxia, que leva você a um condicionamento e leva você, como disse Etienne, a uma escravidão voluntária. Então você se submete a esse contrato social, achando que está livre por obedecer, mas na verdade você está se escravizando e está se tornando um escravo totalmente voluntário. Porém, é como o próprio Etienne disse, o contrato social é um mal necessário. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.